Certo. Aí nesse vídeo agora, a gente vai começar a estudar o método novo, né, que é o método de eliminação de Gauss. Então, o método de eliminação de Gauss é um método para resolver sistemas lineares, é um método exato, né? Então, no final da resolução, a gente vai encontrar o resultado exato, igual a gente fez pelo método do escalonamento, pelo método da substituição e da adição. O método de Gauss é bem semelhante ao que eu acabei de fazer no método desse escalonamento que eu mostrei. Esse escalonamento específico que eu mostrei. A gente vai triangular a matriz A. Só que a gente vai fazer isso de uma forma bem metódica, tá bom? E a gente vai utilizar, para poder fazer isso, a gente já utilizou esse teorema aqui, só que agora eu vou falar, né? Vou estruturar, sistematizar o que a gente vai fazer. Então tá, teorema. Seja AX igual a B. O que é AX igual a B? É um sistema. É uma forma de representar um sistema da forma de matriz e vetor, certo? Então, a x igual a b é um sistema linear, aplicando as operações elementares em sequência e colhidas entre. Então, são as três operações que a gente pode fazer num sistema. O que a gente estava fazendo no sistema? A gente pode trocar duas equações à ordem. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema aqui e eu tenho a equação 1, a 2 e a 3, eu posso trocar esse sistema, as equações de lugar. Por exemplo, pode ficar 2, 3, 1. Eu troquei todas as equações de lugar. Não tem problema, eu não alterei o sistema, tá bom? Eu só cheguei no sistema equivalente que tem equações em uma ordem diferente. Ok, o que mais que eu posso fazer? Eu posso multiplicar uma equação por uma constante não nula. Foi o que a gente fez. Lembra que a gente tinha aqui no sistema a equação 1, a equação 2, a equação 3, por exemplo. É melhor mostrar até no exemplo. Nesse exemplo que eu fiz aqui do escalonamento não, aqui. Não, aqui não. Aqui. Isso daqui que eu fiz, ó. O que eu fiz? Eu multipliquei toda uma linha do meu sistema por menos 2. Então, eu alterei toda a minha linha, multipliquei ela toda por menos 2. Então, essa é a segunda operação que a gente pode fazer. E a terceira é somar uma equação com a outra, tá bom? Que é o que a gente faz no método da adição. Então, eu multipliquei uma equação aqui, ó. Multipliquei uma equação por menos 2 toda, multipliquei essa equação 2 aqui por menos 2, e depois fui lá e somei uma linha com a outra. Então, ao fazer isso, eu não altero o meu sistema, tá bom? Então, isso é muito importante. Quando você faz isso, você obtém um novo sistema, só que ele é equivalente ao sistema anterior. E aí, por exemplo, quando você faz isso, quando, por exemplo, você muda uma linha de lugar, troca uma linha, né? A primeira linha vai ser a segunda vai ser a primeira. Quando você resolver, você vai chegar na mesma solução. Seu x1, seu x2, seu x3 vão ser os mesmos do que o sistema original. Por isso a gente fala que é um sistema equivalente. Ao trocar duas linhas, a gente altera o determinante, né? Ele fica negativo, mas esse determinante, lembra que para um sistema ter uma solução, ele tem que ser diferente de zero. Então, ótimo. Então, é isso daqui que eu vou mostrar nesse slide aqui, né? Ó, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um sistema e estou multiplicando uma linha por 2. Então, eu tinha essa primeira linha aqui e multipliquei ela por 2. Tá bom? A e B são equivalentes. Aí, além disso, eu peguei a primeira linha e diminuí da segunda. Na verdade, eu diminuí a segunda da primeira, né? E aí eu fiquei com essa nova equação aqui. E aí, a resposta do sistema é essa daqui, ó, x igual a 4 e y igual a menos 1. Os sistemas A, B e C, eles são equivalentes. Se você resolver o sistema A, se você resolver o sistema B, se você resolver o sistema C, os três vão ser equivalentes. Porque você fez as operações elementares aqui do teorema, tá bom? E aí a gente pergunta, qual que é a vantagem de fazer isso, né? O que eu ganho fazendo isso? Você fazendo essas operações aqui, o sistema não ficou mais fácil de resolver. Só que tem determinadas operações que a gente consegue fazer que deixam o sistema mais fácil de resolver. Por exemplo, se eu diminuir no meu sistema A uma equação da outra, eu consigo eliminar o x, né? Porque o x aqui ele vai ter o mesmo coeficiente, o mesmo sinal. Então, se você diminuir um do outro, você elimina. E aí você chega num sistema D que é equivalente, que é mais simples de resolver. Então, no método de Gauss, a gente vai fazer isso. A gente vai triangular a matriz utilizando essas operações elementares em uma ordem específica. Eu vou passar pelo método de Gauss a teoria. Isso daqui, ó, que eu vou passar é a teoria. Isso é a sistematização da teoria que eu vou mostrar. Só que eu vou mostrar isso direto no exemplo, que é bem melhor. Eu acho melhor para fazer. Tá bom?
Então, o exemplo é esse daí. Resolva o sistema abaixo utilizando o método de Gauss. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é representar o sistema na forma matricial. Então, eu vou representar o sistema assim, ó. A matriz A dos coeficientes vezes o vetor B das variáveis é igual ao vetor B das constantes. Ok, então representando na notação matricial, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com isso daqui, ó. 3, 2, menos 1, 2. x1, x2 é igual a 18, 2. Pronto, esse é o meu sistema na notação matricial. Agora eu vou representar na notação de matriz estendida. Para que eu vou fazer isso? Então, eu vou ficar com isso daqui. Ó. Vou colocar aqui em cima A, linha tracejada B. Então, eu vou colocar isso daqui. Ó. A é 3, 2 menos 1, 2. Pronto. Opa. Aí a gente passa uma linha tracejada e coloca 18, 2. Pronto. Agora eu já tenho o meu sistema aí na forma de matriz estendida. Por que a gente faz isso? Porque eu vou fazer operações com essas linhas e aí para lembrar que eu tenho que fazer na linha toda. Isso daqui representa a linha toda. É o que multiplica x1, o que multiplica x2 e o que multiplica b, né? Ou no caso b, que não multiplica nada, né? Caso é um vetor constante. Então, é para lembrar que eu vou ter que fazer a operação na linha toda. E para facilitar, eu tiro os vetores do x, que não vai me ajudar em nada por enquanto. Então, certo. E aí eu vou começar, igual na matéria passada, eu vou começar na etapa k igual a 0. Então, essa é a matriz que foi fornecida na etapa 0, né? Etapa inicial. Ok. E aí eu vou para a etapa 1. Na minha etapa 1, lembra que para resolver o sistema eu quero triangular. Então eu vou eliminar aqui o triângulo embaixo da minha diagonal principal. Isso daqui é a diagonal principal, né? Esse triângulo. Então, né, como é uma matriz 2 por 2, aqui, a matriz A, eu vou eliminar só o que está se multiplicando x1, né? Vou modificar esse sistema aí só para eliminar aqui. Eu quero que ele vire 0. Então, eu vou repetir a minha primeira linha. Então, agora eu vou ensinar o método de eliminação de Gauss. Eu repito a primeira linha. E aí eu vou alterar a segunda linha. Então, eu vou alterar como? Ó, primeira coisa. Lembra, aqui eu vou utilizar muita notação de matriz. E para isso, eu vou colocar aqui do lado. Ó. Na notação de matriz, isso daqui é o quê? A11, A12, A21, A22. Isso daqui para a gente, B1 e B2. Esses coeficientes aqui, eles são linha-coluna, né? Linha, por exemplo, o primeiro é linha 1, coluna 1. O segundo, linha 1, coluna 2. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. Pronto, representei aqui a minha nomenclatura, né? Certo. Como que vai ficar a fórmula? A fórmula é assim, ó. A primeira fórmula, ela vai ser da etapa 0. Bom, que agora no caso eu vou para a etapa 1, né? Ela vai ser a minha linha 2 nova, então da etapa 1 é a linha 2 antiga, da etapa 0, menos o meu multiplicador, vezes a linha 1 antiga. Então, onde eu estou colocando aqui o expoente, como se fosse um expoente entre parênteses, não é um expoente. Você não vai elevar L2 a 1, não vai elevar L2 a 0. O que eu estou querendo dizer aqui é que é a linha 2 da etapa 1. Tá bom? Então, utilizando essa fórmula aqui, eu vou representar já os meus novos números, né, da etapa 1. Então, eu vou ter, ó,
o meu A2 da etapa 1, A22 da etapa 1 e B2 da etapa 1. O que eu acabei de escrever aqui, ó, todos esses três termos, eles são os termos da linha 2. Então, são os meus novos termos, é isso que eu estou falando. E isso aqui que eu acabei de escrever representa esses três termos que eu vou colocar aqui. Lembra que eu quero zerar isso daqui. Então, no final aqui, eu quero que o primeiro termo seja zero. Eu quero que isso daqui seja zero. Certo. Como é que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar a linha 2 antiga menos o meu multiplicador vezes a linha 1. Então, no primeiro aqui, ó, eu vou colocar todos os das colunas. Eu vou trabalhar com coluna. Então, eu vou colocar o da coluna 2 da linha 2. É isso? Ó, eu estou na linha 2. Então, eu vou colocar da coluna 1, perdão, da linha 2, eu vou colocar a coluna 1, coluna 2, coluna do B. Nessa ordem. Então, vamos colocar lá. Ó. Coluna 1 é menos 1. Coluna 2, 2. E o B é 2. Eu acabei de colocar isso daqui, né? Da etapa 0, ó. Tá vendo que tá escrito aqui, ó? Da etapa 0. Pronto. Menos, menos, menos. Meu multiplicador. O que que vai ser o multiplicador? Esse meu multiplicador da linha 2, eu coloquei assim, ó. Linha 2, etapa 1. Essa é a minha representação, né? I, K. Aqui, ó, eu tenho o termo genérico A e J. I é a linha, J é a coluna, tá bom? I é a linha, J é a coluna. O meu multiplicador, ele vai ser IK. I é o quê? I é a linha. IK. K é a coluna. Então, para essa matriz aí, eu vou ter... eu estou na etapa 1 e na linha 2. Não é isso que eu estou fazendo? Ó, eu estou modificando a linha 2. Aqui, ó. Estou modificando a linha 2. Então, eu vou ter meu multiplicador da linha 2 da etapa 1. Esses coeficientes, gente, eles vão ser os que vão ser utilizados na fórmula. Tem duas formas de fazer. Tem uma, você entende o que eu estou fazendo e esquece essas fórmulas aqui, tá certo? E o outro é você entender como é que eu estou colocando as fórmulas aqui, o que é I, o que é K, o que é J, e ir pegando as fórmulas com o tempo. Eu sei que não é simples, tá bom? Tem um monte de I, J, I, K, essas operações com as linhas. Só que com o tempo vocês vão pegando, tá bom? Então os meus multiplicadores, eles sempre são I e K. E a linha K é a coluna. Eu estou na etapa 1, modificando a linha 2. Então ficou meu multiplicador 2, 1. E qual que é a fórmula do multiplicador, né? Deixa eu escrever isso daqui, ó. Tirar daqui. Então, eu estou fazendo um multiplicador. Não vai dar para escrever aqui, peraí. Então, o meu multiplicador, ele vai ser isso daqui, ó. Tem uma formulazinha. É A... Meu Deus, é A e K sobre AKK. Só conferir. É isso mesmo. A e K, AKK. Ok. O que isso quer dizer? Ó, eu vou pegar o AKK, é o que eu chamo de pivô. Pivô. E esse meu A e K é justamente o número que eu quero zerar. Como assim, né? Ó, pivô vai ser sempre um número da diagonal principal, tá bom?
Então, ele vai ser sempre um número aqui, ó, dessa diagonal principal. A gente está na etapa... a gente está na etapa 1. Então, aqui embaixo vai ser o quê? A1, 1. E em cima, a gente vai pegar o A, linha 1, linha 2, coluna 1. Então, meu multiplicador é justamente o quê? Ó? É o menos 1, que é o A21, não é isso? Ó, A21 menos 1, sobre o A1, que é o pivô, que vai ser o número da diagonal principal aqui, que no caso é 3. Menos 1/3. Então, esse daqui, ó, esse número aqui, é o meu multiplicador. É o que eu vou colocar aqui, no lugar do meu multiplicador. Tá vendo que eu coloquei aqui é o multiplicador 2, 1? Pronto, substituí lá. E agora, eu vou substituir os meus valores. Vou colocar aqui depois os resultados. Vou colocar os valores da linha 1. Então, vou colocar lá na ordem. Ó. Linha 1 da etapa 0, a gente vai pelas colunas. Então, vou colocar na ordem. 3, 2, 18. Tá bom? 3, 2 e 18. E agora eu faço essas contas. Então, vai ficar menos 1/3 mais 1/3 vezes 3. 1/3 vezes 3 vai dar 1, menos 1, 0. Pronto. Zerei. Era o que eu queria. Se eu não tivesse zerado, eu tinha feito alguma coisa de errado. Então vamos para a próxima linha. Vai ficar assim, ó. 2 menos com menos vai dar mais 1/3 vezes 2, 2/3. 2 mais 2/3, 8/3. Pronto. Próxima linha. Vai ficar o quê? Vai ficar menos mais 3, 6, 8. 8. Beleza? Se quiser, pause o vídeo, faça a conta devagar aí, no canto do seu caderno e tal. Coloquei lá, ó. Pronto. O meu novo sistema é esse daqui. Triangulei o sistema, não é? Ó? Triangulei aqui, eliminei a parte de baixo da diagonal principal. Então, a gente já pode resolver o sistema. Eu vou resolver o sistema e vou resumir de novo o que eu acabei de fazer, tá bom? Então, pronto. Eu vou copiar esse sistema aqui, que foi o que eu resolvi. E vou resolver. Vamos voltar para a notação original. Na notação original de sistema, eu vou ficar com essas duas equações. Ó. 3x1 mais 2x2 é igual a 18, mais 0 vezes x1, então não precisa colocar, 8/3 de x2, 8/3 de x2 é igual a 8. Então, na linha de baixo, a gente acha x2, não é isso? x2 vai ser 3. E na linha de cima, a gente vai achar x1. Vai ficar 3x1 mais 2 vezes 3 é igual a 18. X1 passa 6, vai ficar 12, x1 é igual a 4. É isso? 6, 12, 12 dividido por 4, 3. É isso mesmo. Então, minha solução é o x asterisco, é o vetor 4, 3. Gente, ó, o que eu acabei de fazer aqui foi muito parecido com o que eu fiz no escalonamento do outro exercício. Vamos retomar lá. Nesse escalonamento desse exercício aqui, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o número que eu queria, vou pegar o amarelo. Eu peguei o número que eu queria colocar aqui para zerar. E que operação que eu fiz? Eu peguei o número que eu queria zerar aqui, multipliquei pela linha 1 e somei com a linha 2. Olha o que eu fiz agora, no meu caso. Fiz exatamente isso, ó. Só que esse número que eu queria zerar, eu não precisei ficar pensando. Eu defini o que eu chamava de multiplicador. Multiplicador. O meu multiplicador é exatamente isso aqui que eu fiz antes. Isso daqui que eu fiz antes. Esse menos 1/3, só que com sinal trocado. O que era multiplicador? Era o número que eu queria zerar sobre o pivô. Era isso? Então ia ficar 1 sobre 3. E aí é exatamente 1 sobre 3. O menos vem da fórmula. No caso, como eu fiz antes, o menos já estava aqui dentro. Do jeito aqui que eu coloquei no método de eliminação de Gauss, eu já fiz de um jeito, né? A fórmula já vem o menos aqui fora. E aí eu não preciso ficar pensando nesse negativo.
A fórmula de Gauss ela é muito mais simples. Se você pegou o que eu fiz antes aqui para resolver esse exercício por escalonamento, nesse tipo de escalonamento específico que eu fiz aqui, é exatamente o que eu fiz para o método de Gauss. Só que lá antes eu expliquei de um jeito e aqui eu estou explicando com a fórmula de multiplicador e das formulazinhas da linha, tá bom? E com as etapas, tudo certinho, né? Utilizando a notação de I, J, I, K e utilizando a formulazinha de multiplicador e tudo, tá bom? Esse exercício aqui é um exercício 2x2, né? E ele teve uma etapa só. O número de etapas é o número de... por exemplo, a matriz é quadrada, ela tem que ser quadrada, né? Como é uma matriz 2x2, vai ser 2 menos 1. Então, o número de etapas é 2 menos 1, é uma etapa só, né? A gente vai chegar no K igual a 1. O próximo exemplo vai ser uma 3x3, então a gente vai ter que fazer duas etapas. Uma para zerar tudo que está embaixo do x1 ali, do primeiro, e a segunda para zerar aqui, e aí fazendo isso a gente faz uma matriz triangular, né? Tudo embaixo da diagonal a gente zera, tá bom? Então, certo, eu fiz esse exercício aqui, vou retomar o que eu fiz. Eu defini o conceito de multiplicador. O que era multiplicador? Tinha uma formulazinha e na prática é o quê? Na minha primeira etapa vai ser o número da primeira coluna da linha 1 da diagonal principal, no denominador, que é o AKK, e no numerador é o número que eu quero zerar, então ficou o menos 1. A gente sempre pode pensar dessa forma, é o número que eu quero zerar sobre o pivô da etapa. O número que eu quero zerar sobre o pivô da etapa, tá bom? Certo. Como tem uma etapa só, fica muito simples, eu não consigo avançar muito na explicação. Quando tiver duas etapas, eu vou mostrar que a gente vai ter diversos multiplicadores. Tá certo. A fórmula era essa daqui. É aquela mesma fórmula que eu utilizei lá antes, né? É a linha 2 antiga menos meu multiplicador vezes a linha 1 antiga. Essa linha 1 aqui é a linha do pivô, tá bom? A gente vai ver que essa fórmula aqui, ó, ela vai ter uma fórmula genérica também. Como é que é a fórmula genérica? A fórmula genérica é essa daqui, que eu vou colocar no canto aqui superior. Ela vai ser a linha I na etapa K é igual a linha I na etapa K menos 1 menos meu multiplicador, que o multiplicador é IK, não é isso? Vezes a linha K da etapa K menos 1. Essa é a fórmula genérica, tá bom? A gente é só substituir qual que é a etapa e qual que é a linha. Se você substituir a etapa e a linha, você chega nessa fórmula aqui. Lembra, ó, vou até colocar isso daqui, ó. Então a gente fez o quê? A gente fez etapa 1, linha 2, ou seja, I igual a 2. E aí, ó, utilizando isso daqui, a gente chega nessa fórmula, tá bom? Essa fórmula é que a gente vai sempre usar. E junto com essa fórmula do multiplicador. Então a gente só tem duas fórmulas. A fórmula das linhas e a fórmula do multiplicador. São só essas duas fórmulas. O resto é entender o que a gente está fazendo, tá bom? Com a prática, eu espero que vocês vão pegando aí, né, essa ideia de multiplicador, da forma da linha e o que faz. A maior parte dos alunos, quando eu apresento isso, eles acabam não decorando toda a forma, mas entendendo como que faz, tá bom? Meio que fazendo mais ou menos o que eu expliquei nesse escalonamento aqui. Tem gente que acha mais simples do que ficar trabalhando com essa fórmula de MI, K, KK, JK, né? Tipo, um monte de símbolozinho aqui. Mas é importante a gente aprender também o equacionamento, tá bom? Certo, então a gente vai fazer esse exemplo aqui. A gente fez esse exemplo por escalonamento. Foi justamente o exemplo que eu fiz, explicando como fazia para escalonar. Nesse caso agora eu vou fazer exatamente como a gente fez Gauss. Então vai ser bom para a gente fazer um paralelo, né? Acompanhar o vídeo anterior e esse vídeo aqui. Ok. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na forma de matriz estendida. A, 3 linhazinhas, B. Então vai ficar como? Vai ficar 3, 2, 4, 1. 1, 1, 2, 2, 4, 3, menos 2 e 3. Pronto. Então a gente já representou nosso sistema na forma que a gente queria. E a gente pode ir para a etapa. Essa daqui é a etapa 0.
que foi fornecido para a gente e a gente vai para a etapa 1. Ok, na etapa 1 a gente vai preencher essa matriz aqui, ó. A gente repete a primeira linha e a gente vai modificar as outras duas linhas. E a gente quer zerar esses dois números aqui, certo? Ó, eu vou começar agora, vou sistematizar. Eu vou fazer agora para a linha 2. Então, primeiro eu vou fazer para a linha 2, certo? Vou fazer essa linha aqui. Ok, então a gente já sabe, quando eu definir aqui linha 2, eu sei que o i é igual a 2. Ok, e a gente sabe também que o k é igual a 1, a gente está na etapa 1. Pronto, vou copiar as formas que a gente utilizou aqui antes, ó. E a fórmula do multiplicador. Vou só deixar isso daqui mais organizado. Pronto. Então, a gente pode escrever, vai ficar apertado aqui para eu fazer, mas não tem problema não. Ó, eu vou substituir então aqui de azul os valores aqui, ó. A e K. Então vai ficar A, 2, 1 sobre o A, 1, 1. É isso? E aí, substituindo, eu vou ter o A21 é 1 e o A1 é 3. Então, meu multiplicador aí, da linha 2, da etapa 1, é 1/3. Pronto, a gente já achou o multiplicador. Pronto. Eita, aí. Agora eu vou jogar aqui, agora eu vou substituir na fórmula. Como é que vai ficar a nossa fórmula? A linha 2 da etapa nova é a linha 2 da etapa anterior, menos meu multiplicador, 2, 1, que é esse daqui, né? Substituir K aqui, vezes a linha 1 da etapa 0. Pronto, essa é a fórmula que a gente vai fazer. E aí, nisso, eu vou substituir aqui os meus valores. Então, eu vou ter A21, A22, A32 e o meu B2. Certo? Então, eu já posso colocar aqui, ó. Vou colocar esse termo aqui, vai ser o vermelho, tá bom? Que eu vou selecionar aqui em vermelho. Aí eu coloco menos, 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 menos. Meu multiplicador que eu vou colocar em azul, que é 1/3, não é isso? 1/3. 1/3, 1/3, 1/3, 1/3. E aí o último que eu vou colocar vai ser a linha lá no final, que vai ser o verde, que eu vou colocar aqui de verde. Pronto. E aí isso daí eu vou substituir. Igual, 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 igual. Lembra que eu quero zerar aqui. Então nessa linha aqui, ó, eu quero zerar. Tá bom? Eu estou fazendo isso daqui. Já vou selecionar a linha toda. É isso que eu estou preenchendo. Eu já vou deixar o zero lá, porque se não zerar a gente fez alguma coisa de errado. Então, ótimo, ó. Então, eu vou colocar na linha 2 aqui, eu vou colocar ela na ordem, pela ordem das colunas. Então, vai ficar 1, 1, 2 e 2. E depois eu vou colocar da linha 1. Então, vou colocar na ordem, vai ficar 3, 2, 4 e 1. Então, ó, vamos ver se deu certo. Vai ficar 1 menos 1/3 vezes 3 vai dar menos 1. 1 menos 1, 0. Então, deu certo. Próxima linha vai ficar 1 menos 2/3, que vai dar 1/3. Eu vou colocar todos os resultados aqui já direto, porque a gente já fez esse exercício, né? São os mesmos resultados que a gente obteve lá na outra questão. A única coisa que mudou é que lá eu tinha colocado menos 1/3 e aqui eu coloquei nessa definição e utilizei as formas. Então vai ficar 0, 1/3, 2/3 e 5/3. Pronto, a gente fez a linha 2. Eu quero fazer a mesma coisa para a linha 3. Então, ó, copiei o slide e vou substituir. Tá bom? Vou substituir.
Então, a linha agora vai ser a linha 3. Então, no lugar de 2, eu coloco 3, porque agora a nossa linha é a 3. E igual a 3, linha 3. Ok. Então, vamos calcular o multiplicador da minha etapa 3. Vai ser como? Ó, A e K. I é 3, então vai ficar A3, 1. A1, 1. 3, 3 é o 4, ou 3, 1 é o 4, e o 1 é o 3. Então vai ficar 4 terços. Lembra como eu expliquei? É o número que eu quero zerar sobre o número da diagonal principal lá, daquela coluna. Ok. Então 4 terços. Meu multiplicador é 4 terços. Então eu já posso substituir. 4 terços, 4 terços, 4 terços. Vou preencher de novo aqui a fórmula. Ó. I é 3, I 3. Então ficou 3, 3. Vocês perceberam que eu não apaguei o K. Por que eu não apaguei o K? Porque a etapa ainda é a 1. A etapa 1 eu gero uma matriz toda com esses dois números aqui zerados. Então pronto. Ó. Então eu vou ter o 3, 1, 3, 2, 3, 3 e B3. Então vamos lá preencher. Ó. Primeiro agora, em vermelho, eu vou preencher esses números aqui. Em vermelho eu tenho as da linha 3. Então eu vou ter nessa ordem. Ó. 4, 3, menos 2 e 3. E em verde vai ser da linha 1, que é a linha do pivô. Que é a que eu estou usando para zerar. Então vai ser 3, 2, 4 e 1. Pronto, agora vamos calcular. Lembre que aqui tem que dar zero. Vamos ver se deu zero. Ó. 4 menos 4 terços vezes 3 dá menos 4. Mais 4, 0. Então a gente escolheu tudo certinho. Próxima, 3. Eu vou colocar todos os resultados. Eu falei que a gente já fez, né? Vai dar 1 terço. Menos 22 terços. Mas é só fazer essas contas aqui. E 5 terços. Então, 1 terço. Aqui vai ficar com menos 22 terços. E 5 terços. Pronto. Chegamos aí na nossa matriz da etapa 1. Essa é a nossa matriz da etapa 1. Agora eu vou para a etapa 2. Por que eu vou para a etapa 2? Porque na etapa... Meu Deus. Na minha etapa 2, eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou pegar, vou copiar isso daqui. Copiei. Essa daqui é a minha etapa 1. Agora eu quero a etapa 2. Eu vou copiar e apagar. Na minha etapa 2, o que eu vou fazer? Eu vou zerar. Eu vou mexer nessa linha aqui, na última linha, porque a segunda linha já está pronta. Essa linha aqui já está pronta. Ó. A única coisa que eu quero zerar agora é o quê? É esse valor aqui. E aí eu consigo triangular a minha matriz. Certo? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero zerar esse número e esse número aqui agora. Então, para isso, se a gente utilizar a linha 1 de novo, a gente perde esse zero aqui. Então, na etapa 2, a segunda linha que vai conter meu pivô. Então, meu pivô vai ser justamente ó, esse número aqui. O que era o pivô? Era o número que eu vou dividir o multiplicador. Né? Vamos copiar nossas fórmulas aí. Então, vamos lá. A gente está agora na linha 2, na etapa 2. Linha 2, etapa 2. É isso que a gente está fazendo agora. Linha 3, etapa 2. Então, vamos lá. Vou escrever tudo. Ó. Vou escrever as fórmulas primeiro. Então, eu estou na linha 3. Por quê? Eu estou alterando a linha 3. Foi a que eu marquei em vermelho. Na etapa 2. Essa é a etapa. Então, vai ficar o quê? Vai ficar ó, A 3, 2 sobre A. Vou colocar em outra cor, porque senão vai ficar muito igual. Só que aqui a fórmula embaixo eu já vou colocar. Ó. Linha 3. Linha 3 da etapa 2 é a linha 3 da etapa 1, menos meu multiplicador da linha 3 da etapa 2,
linha 2 da etapa 1. Pronto. Eu substituí I e K. Foi esses I e Ks aqui que eu marquei. Ó. I igual a 3 e K igual a 2 nessa minha fórmula. Pronto. Então vamos calcular o multiplicador já. O multiplicador vai ficar o quê? A 3, 2 sobre A 2, 2. Então é o número que eu quero zerar sobre o pivô, que é o número da diagonal principal da linha que eu vou usar como pivô. No caso aqui, a linha que eu vou utilizar como pivô é a linha 2. E esse aqui é o número da diagonal principal, né? Esse é meu pivô. O pivô é o AKK. Então, ótimo. E aí eu posso colocar o meu número I vai ser 1/3 sobre 1/3. Vai dar 1. 1/3 sobre 1/3, né? Um número igual sobre outro igual. Então, ótimo. Ó. Então, agora eu posso... vou copiar aqui meus fatores que eu vou substituir. Então, pronto. Deixa eu apagar. Pronto. Então, vamos lá. Ó, vou preencher primeiro com o multiplicador. O multiplicador é quanto? Deu 1. Foi 1/3 sobre 1/3. Pronto. Vou completar agora com os números da linha 3 antiga. Então, quais são os números da linha 3 antiga? Esses aqui, né? Da etapa 1. Tá vendo aqui em cima, o que tá lá em cima é porque fala da etapa 1. Então, vou ficar com 0, 1/3, menos 22 terços e 5 terços. Pronto. Deixa eu só preencher aqui que números que eu estou preenchendo, né? 3, 1, 3, 2, 3, 3 e B3. Pronto. E agora a gente vai colocar os números da linha 2 aí, que é a linha do pivô. Então, eu vou colocar 0, 1/3, 2 terços e 5 terços. 5 terços. Pronto. Agora a gente pode fazer. Essa linha primeira era 0. Esse 0 a gente não pode alterar. A segunda a gente quer que dá 0. Será que vai dar 0? 1/3 menos 1 vezes 1/3, 1/3. 1/3 menos 1/3, 0. Então pronto, esses dois valores aqui eu já chequei, deu certo. Próxima linha vai ser menos 22 menos 2 terços, vai dar menos 24 terços, vai dar menos 8. E a outra, a próxima vai ser 5 terços menos 5 terços, vai dar 0. Então ficou o quê? Ficou 0, 0, menos 8 e 0. Esses eram os valores mesmo que a gente tinha encontrado, né? Essa matriz que a gente chegou foi a mesma que eu escalonei, tá bom? Exatamente a mesma que eu escalonei. Agora que a gente tem a matriz que a gente trabalhou, a gente pode resolver, tá bom? Como é que faz para resolver? A gente volta para a notação inicial. A gente pode voltar para a notação inicial. É 3x1 mais 2x2 mais 4x3 é igual a 1. A segunda linha ficou x2 sobre 3, é 1/3 de x2, né? Mais 2x3 sobre 3 é igual a 5 terços. E a última linha ficou menos 8 igual a 0. x3. Menos 8x3 igual a 0. Pronto, a gente consegue tirar aqui dessa primeira linha, da última, quer dizer, perdão, da última linha que x3 igual a 0. Então pronto, resolvemos aí x3. E aí agora a gente pode ir para a segunda linha e achar x2, que vai ser... Vou fazer em preto, fica melhor para enxergar, eu acho. Vai ser x2 sobre 3 mais 0, né? x3 a gente viu que é 0. É igual a 5 terços. Resolvendo isso daí, a gente acha que x2 é 5. E a gente pode pegar a primeira linha. Melhor resolver aqui. A gente vai ficar com 3x1 mais 2 vezes x2, que é 5, mais 0, porque x3 é 0, igual a 1. E a gente acha que x1 é igual a menos 3. Então pronto, ó. A gente achou os três valores aí, x1, x2 e x3. A gente resolveu bem parecido com o escalonamento, só que a gente fez de um jeito diferente. Nosso vetor solução, ele é o quê? Menos 3, 5 e 0. Então a gente resolveu o sistema, tá bom?
Então, por enquanto é isso que eu queria falar nesse vídeo sobre o método de eliminação de Gauss, tá bom? Eu sei que para quem nunca, como vocês nunca viram, é meio novidade, é meio confuso também nessa coisa de I, J, e K, e K, K, e A, e K, e o número e tal. Veja esse vídeo devagar para vocês absorverem, tá? E entenderem. Refaçam, façam sem olhar para ver se vocês entenderam. Copia só as formas, copia a forma da linha e a do multiplicador e vai vendo se você consegue ir avançando nas etapas e preenchendo as formas. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado, bons estudos.